Aleluia. Amém, Deus. Aleluia. Você acabou de exaltar o nome do Senhor. E o fez bem. Deus não ouve música, não. Deus escuta, Ele sente o clamor do seu coração, a sua celebração ao nome dEle. Por isso, devemos envolver todo o nosso ser diante do altar do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador, é a nossa vida, é a nossa alegria, é a nossa razão de viver. Só o Senhor é Deus. Por isso, exalte sempre o nome do Senhor. E através de uma salva de palmas para o nosso Deus, nós continuaremos a glorificar o nome dEle. Amém? Permaneça em pé. Permaneça em pé por alguns instantes, mas abra sua Bíblia em Colossenses 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3. A partir do versículo de número 5, estarei fazendo a leitura na tradução ARC. Diz o texto sagrado: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Senhor, reunidos como igreja do Senhor, para juntos, numa só fé, após celebrar o teu santo nome, mas agora desejosos de ouvir a tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo quebrante o nosso coração e que a gente possa trazer essa palavra para consertar o nosso jeito de ser, a nossa caminhada, a nossa vida e alinharmos as nossas vidas com o Senhor. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Título da nossa mensagem: não ande na contramão do mundo. Ou, melhor dizendo, andando na contramão, reticências do mundo. Andar na contramão, segundo o nosso Código de Trânsito, é uma infração grave. Você perde 7 pontos na sua carteira, além de pagar uma multa salgada, e que a gente só aprende a fazer o que é certo depois que dói no bolso. Muita gente só se corrige depois que dói no seu bolso, pagar uma multa. Muitas vezes nós somos tendenciosos, por força do pecado, a caminharmos na contramão. Palavra do Senhor para nosso entendimento é
é que a gente deve andar na contramão, mas na contramão do mundo. O mundo, ele nos direciona para nos afastarmos de Deus em toda e qualquer situação. É uma infração gravíssima que pode trazer consequências sérias para as nossas vidas. É andar na contramão daquilo que o Senhor prevê através da sua palavra para as nossas vidas. Por isso, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Pensando nesta palavra, Cristo, que nós acabamos de exaltar aqui, de celebrar, Cristo, ele nos deu um exemplo fortíssimo, de que ele veio, habitou conosco, e ele andou totalmente na contramão de um sistema do mundo, um sistema religioso, um mundo de pecado, um mundo corrompido. Cristo andou na contramão. E a pergunta que deve incomodar o nosso coração: por qual motivo a gente, muitas vezes, prefere andar nos caminhos do mundo e deixa de lado o caminhar com Cristo, que andou na contramão do mundo, andou na contramão de um sistema? Muitas vezes nós fazemos uma resistência com as nossas vidas, mas, na verdade, a gente precisa alinhá-la nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos fala, analisando várias porções da Bíblia Sagrada, que nós somos chamados para andar na contramão. O mundo, ele nos desafia. A mão do mundo, ele diz que nós podemos adulterar, mas na contramão, Jesus Cristo, ele fala de fidelidade. A mão do mundo diz para você viver uma vida de engano a si próprio e ao próximo. A contramão de Cristo é que a gente ame e respeite o próximo. A mão do mundo diz para valorizar as tentações da carne, as seduções, aquilo que nos dá prazer, a concupiscência dos olhos da carne. Mas na contramão, Jesus diz que a gente tem que viver uma vida de santidade. O mundo, na sua mão, diz que é normal a gente praticar sexo fora do casamento. Jesus Cristo, na contramão, diz: não, preserve o seu corpo. E aí, poderia citar aqui inúmeras orientações enganosas que o mundo nos oferece, e Jesus Cristo faz sempre o contraponto, porque Jesus Cristo andou na contramão. Se a gente não tiver esse despertamento, e eu trouxe essa porção da palavra de Deus, Paulo falando para uma igreja, mas que não exclui você que se encontra aqui nesta noite, de se alinhar com o Senhor, deixar os caminhos do mundo
e andar na contramão alinhado com Jesus Cristo. Todos nós somos chamados a andar na contramão. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16 diz: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Não tem coisa melhor que agrade o coração de Deus, é que a gente faça o que é certo, dentro dos princípios dele, dentro da sua palavra, que a gente não se deixe contaminar com as coisas do mundo. A palavra de Deus nos ensina que santo quer dizer separado. Se eu sou separado para as coisas de Deus, para o reino de Deus, porque eu vou levar a minha vida fazendo o que é errado, andando na contramão. E a gente deve estar sempre se confrontando, todo o tempo. Eu estou caminhando com a multidão, eu estou caminhando segundo a minha vontade, abrindo mão da santidade. Ou estou caminhando com o Senhor? São reflexões que a gente precisa fazer de cunho confrontativo. Não adianta você vir para templo, não adianta você cantar louvores ao Senhor, não adianta você fazer tanta coisa que um sistema religioso te mostra para fazer, mas se você não tiver um coração quebrantado, um coração contrito, um coração desejoso de fazer o que é certo, dignificando o nome do Senhor através da sua vida. Precisamos despertar para isso. Paulo escreveu para uma igreja no passado, e essa palavra repercute para a igreja do Senhor hoje. Ande nos meus caminhos, porque eu sou santo. Você vai em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, entre 3 a 7, resumindo, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quando nós usamos a expressão mundo, ela precisa ser analisada de alguns pontos de vista, de algumas considerações. A palavra do Senhor fala: não ameis o mundo. Essa expressão mundo, você pode analisá-la como sistema cósmico, a criação de Deus, onde estão os astros, os planetas, enfim, o universo como um todo é o mundo, criação de Deus. O salmista, no Salmos 24, verso 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, tudo que nele habita. Mas a gente também pode entender mundo como um sistema caído, onde a gente se depara com o reino das trevas, com o reino da escuridão. É o mundo que jaz no maligno, domínio das trevas. Como também a gente pode falar de mundo, como pessoas mundanas, pessoas que deixam as coisas do mundo encher o seu coração. E não há o que? Libertação. E é disso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Andar na contramão do mundo não vai
os livrar dos perigos. A exemplo de que nós, se não tivermos cuidado, pois a palavra do Senhor nos adverte por inúmeras vezes, vigiai e orai, não dê lugar ao diabo, né? Então, as advertências são muitas. Andar na contramão do mundo não os livrará dos perigos, mas você estará seguro na mão de Deus. Amém? Quando a gente faz o que é certo, porque a nossa natureza mundana, caída, ela é autodestrutiva. Ou melhor falando, ela existe para nos destruir. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Isso também se aplica para as nossas vidas. Nós estamos vulneráveis. E não pense você aqui que você está seguro numa rocha, não. No altar construído da sua vida, da sua sabedoria, do seu entendimento, não. Essa rocha criada por nós não tem sustentação nenhuma. Mas quando a gente está firmado na rocha que é Cristo Jesus, a gente vai passar pela prova, pelas tentações, vamos vencer as bandejas de Satanás. Quando usa-se essa expressão, andar na contramão do mundo, você leia na sua mente, é morrer para o mundo. A gente precisa morrer para o mundo. Ah, irmão Jorge, isso não dá não. O mundo tem muita coisa boa. E tem muita coisa boa. Mas se a gente não tiver cuidado com o mundo, ele vai te levar para a destruição. E quero dizer uma coisa bem séria para você. Vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. Porque o mundo não quer Deus. O mundo não quer Deus. O mundo não quer ajuntamento como igreja. O mundo, ele quer destruir a nossa mente. Ele quer que a gente pense na sua sabedoria, na sua racionalidade, nas suas propostas. No que ele expõe para as nossas vidas com a sua mão, através das suas bandejas. Você o tempo todo é instado com bandejas que Satanás lhe apresenta. Tentações fraquezas. Tem um exemplo aqui que eu gosto muito, e ele é muito forte. Um pastor conhecido, ele, no Rio de Janeiro, ele, pastor de uma grande igreja, 3 a 4 mil membros, esteve aqui em Itamaraju, né? E ele falando que, além dessa igreja com 3 a 4 mil membros, ele é o reitor de uma faculdade, ele é psicanalista, psicólogo, clínico, né? E ainda dá aula na faculdade. E para gravar a situação, ele ainda tem um programa de rádio 5h30 da manhã. É um homem altamente ocupado, altamente inteligente. Um dia ele saiu da faculdade 10h30 da noite, depois de um dia de trabalho, pegou o carro. Eu preciso passar no mercado para comprar alguma coisa. Entrou no mercado, estava lá vendendo as maçãs. Ele disse, eu vou comprar umas maçãs. Só que tinha umas maçãs bonitas de um lado, umas maçãs mais simples do outro. E ele não prestou atenção, foi misturando as maçãs e botou no saco e foi. E outras coisas. Quando ele chegou no caixa que está passando, a operadora do caixa falou assim, o senhor está errado. O senhor está fazendo uma coisa errada aqui. Você está misturando as maçãs baratas com as maçãs caras. Isso está errado. E ele sabia, porque ele fez aquilo não por maldade, que ele estava cansado. Ele queria simplesmente comprar
Maçãs, ele não estava nem ligando para o preço. Quando ele viu a situação, ele falou assim, minha filha, me perdoe. Eu não prestei atenção. Mas você pode cobrar as maçãs pelo preço mais caro. Quando ele acabou de falar isso, a menina falou assim, o senhor é pastor? Aí ele falou assim, sou sim. Você me conhece de onde? Conheço porque minha avó levanta todo dia, 5h30 da manhã, para ouvir um senhor com a voz igual à sua. E o senhor está me dizendo que é o pastor que fala nessa rádio. Talvez eu, talvez você, poderíamos ter uma reação de mandar a operadora de caixa fazer o quê? Vai atrapalhar a vida do outro. Não é? Resolva aí o problema e tratar com rudeza, né? Porque os requisitos das coisas do mundo que estão em nós. Isso eu trago um exemplo simples. Quantas vezes você, usando uma expressão bem chula aqui, você chuta o pau da barraca dentro da sua casa num conflito? Quando você não tem paciência com as coisas? Quando você não tem a paciência com o trânsito? Quando você está julgando pessoas? Quando você machuca o outro? Isso daí você está andando na mão do mundo, fazendo o que o mundo faz. Quando, na verdade, a gente precisa fazer, através das nossas atitudes, o que é certo. Alguém uma vez chamou uma pessoa de quadrado. E essa pessoa vai reclamar para o pastor. Pastor, estão me chamando de crente quadrado. E o pastor, na sua sabedoria, falou assim, é bom você ser crente quadrado. Porque o crente redondo vai para tudo que é lado. O crente redondo, ele gira para tudo que é lado. Seja quadrado. Porque quadrado para Deus é o certo. É você viver o certo. É você investir na sua vida espiritual. E o mundo faz tudo para tirar você do caminho. Quero pensar com você. Para andar na contramão do mundo, o que é que você precisa fazer? Para andar na contramão do mundo. Em primeiro lugar, não deixe que o pecado domine o seu coração. Amém? Não deixe que o pecado domine o seu coração. Nós somos perdoados por Jesus. Somos libertos por Cristo. A nossa dívida foi paga. O Senhor nos fez zerinho em relação aos pecados. Nos deu uma nova natureza. Mas nós continuamos ainda pecadores. E precisamos ter cuidado. Por quê? Porque o pecado vai estar sempre batendo a sua porta. E se você não tomar cuidado com a sua vida, você passa a ser dominado por esse pecado. E tem tantos pecados, irmãos e irmãs, que ele está circulando a sua vida dentro das suas fraquezas, né? Dentro das suas realidades. Tem muito pecado. E ele só basta você dar a oportunidade de ele, mostra as unhas. A gente tem que aprender a dominar a velha natureza. Colossenses 5 diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A palavra de Deus diz que a gente tem que crucificar a velha natureza todo o tempo. Deus nos deu o caminho, nos deu o Espírito Santo, mas a ação aí já é nossa. A gente fazer o que é certo. Crucificar
a velha natureza, para que ela não fique vulnerável às ações do inimigo. A palavra de Deus nos faz pensar que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a nossa própria natureza. Essa própria natureza, é por isso que Deus fala lá em Gálatas 5, do domínio próprio que a gente tem que buscar no Espírito. Porque, senão, a gente vai incidir, e muito, nos que está aqui na Bíblia Sagrada: prostituição, a impureza, o apetite desordenado, glutonaria. Alguém ouviu bem aí? Glutonaria, comer demais, idolatria à comida. Adoece o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. A vil concupiscência e a avareza, o apego desmedido às coisas materiais. Por quê? Porque a gente deixa que as coisas do mundo nos domine, o pecado nos domine. Romanos 6, 12, 3 diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É uma luta diária que a gente tem que enfrentar, estar disposto a lutar, porque senão a gente entra na mão do diabo. E é muito bom, irmãos, a gente está falando essas coisas, porque a igreja do Senhor, ela está vivendo um tempo, né, de muita irreverência. A igreja do Senhor tem perdido o tremor a Deus. E muitas vezes, a gente precisa hoje, dentro dessa realidade, ouvir coisas que não são agradáveis de se ouvir e nem para o pregador gostoso de pregar. Não é, mas a gente precisa despertar para isso, para que a gente não se contamina mais. 1 João, ele nos dá uma advertência muito forte. 1 João 1,9. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ele está falando aqui de prosperidade essencialmente espiritual. Porque erra, continua errando e joga um manto sobre aquilo. Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça. Esquece que Deus nos orienta. Sede santo, porque eu sou santo. A gente ignora isso. Isso é muito forte. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Desculpa, é Provérbios 28, 13. Mas o que as confessa, a deixa, alcançará misericórdia. Por isso, irmãos, não deixe, em hipótese alguma, que o pecado domine o seu coração. Não deixe. A gente tem que fazer um esforço. Eu gosto sempre de algumas ilustrações que aconteceram na minha caminhada, talvez eu já tenha contado aqui. Precisei participar de um congresso em São Paulo. Foi eu e Bianca, e mais algumas pessoas aqui de Itamaraju. Na volta, eu retornei com um pastor sentado, conversando no fundo do ônibus. Ele até já faleceu. E eu vi naquele homem a sabedoria dele, falando uma coisa, entrou no campo da santidade. E ele falou assim: irmão Jorge, eu diga, pastor, você não sabe o esforço que eu faço para viver em santidade. Aquilo ali marcou meus ouvidos. Porque para viver em santidade, nós precisamos nos esforçar. A gente precisa ter determinação de propósito. A gente precisa ter compromisso com o Senhor. A gente precisa ter ética cristã.
para viver isso. Onde existe confissão de pecados, a libertação. Amém? Onde existe essa confissão, a libertação. Por isso que 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A cura está em suas mãos. Mas a gente precisa do quê? Reconhecer e confessar. Declarar ao Senhor. Avançando dentro desta porção da palavra de Deus, para andar na contramão de um mundo caído. Mais uma vez eu gostaria de dizer, faça morrer o velho homem. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, como foi lida aqui em Colossenses. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, nas quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nela. Mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. É bom a gente pensar como ser dominado ou dominar a nossa natureza é lutar para fazer morrer. É uma luta constante. Quando o Senhor nos diz que para andar na contramão desse mundo caído, cheio de bandejas, cheio de tentações, a gente precisa assumir a nossa verdadeira identidade. Nós vivemos num mundo, irmãos, que tudo hoje a pessoa é bipolar, é de um jeito e depois é de outro jeito. Tem comportamentos dúbios. De manhã está de um jeito, de noite está de um jeito. Dorme feliz, acorda triste. E assim também está na vida espiritual cristã. A gente tem uma bipolaridade. E muitos estão desenvolvendo isso de forma forte, porque têm negligenciado de viver com determinação na preservação e no assumir da nova identidade dada por Deus. Coríntios fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. Talvez a gente não alcance a profundidade do que é isso. Ter uma nova identidade, porque a própria queda ainda nos prejudica em relação a isso. Só anda na contramão deste mundo quem não sabe quem é, quem você é no reino de Deus. Só anda nessa contramão quando você abre mão das disciplinas espirituais. Só anda nessa contramão quando você se identifica mais com as coisas do mundo do que ter a mente de Cristo. Estava hoje pela manhã dando um estudo aqui sobre Êxodo, falando sobre o povo que ficou no Egito cativo 430 anos. Eles foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles precisavam mortificar essa velha natureza.
Deus, Ele te tirou do mundo. E o mundo tem que sair de nós. Isso sai com esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, ou por determinação, compromisso, disciplina. E a gente muitas vezes quer viver um evangelho deitado numa rede, balançando, tomando uma aguinha de coco gelado, quer viver o evangelho assim. Não, é luta constante. A tentação passou, meu irmão, você, repreenda, em nome de Jesus, não, meu caminho é de cá. Se você passa na porta de um lugar que te traz fraqueza, tentação, ande para um caminho diferente. A Bíblia diz que não dê lugar ao diabo. Então, a gente tem tudo para sair daqueles caminhos que nos prejudicam. Aí você começa a pensar, o que tem me prejudicado na minha caminhada? O que é que eu tenho dado oportunidade ainda? Tem umas coisinhas dentro da gente, irmãos, tal da vaidade humana, sabedoria humana, né? Isso tem prejudicado muita gente, né? Querer ser melhor do que o outro tem prejudicado muita gente, né? Querer ter o dono da razão, o dono da verdade, e isso gera conflitos. Por isso, a gente precisa assumir a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade é ser santo. Nossa verdadeira identidade é ser santo. Nós somos separados. E nós temos que lutar contra tudo que possa vir corromper a nossa identidade cristã. O mundo, vou falar uma coisa para vocês aqui, e guarde isso com muito zelo. O mundo não quer igreja, o mundo não quer Deus, o mundo não quer culto, mas o mundo cobra de você o seu comportamento cristão. A partir do momento que você anda fora da linha, a partir do momento que você anda na contramão, o primeiro a se levantar para dizer que você está errado é o mundo. A te condenar é o mundo. Olha a responsabilidade nossa. Por isso, irmãos, Paulo nos mostra quem ele é. Ele se expôs, que poderia ser tudo. Mas ele declarou, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é identidade definida. É você dizer que é um cristão e vive os padrões bíblicos. Vive a palavra de Deus, testemunha com sua vida a palavra de Deus. A palavra testemunho ou testemunha faz referência a ser mártir. A pessoa que colocou a sua vida, foi crucificada para viver o evangelho. Testemunha é isso, é ser mártir. Pegue lá Hebreus 10 e veja lá os heróis da fé, as pessoas que com sua vida testemunharam Cristo, testemunharam o compromisso com o Senhor, pagaram um preço. Isso é mártir. São testemunhas. Como a sua vida é importante para fazer diferença na vida de outras pessoas. Como advogado, muitas vezes, assentado numa mesa de audiência, e entrava uma testemunha, o juiz qualificava, e a pessoa abria a boca assim, o juiz falava, o senhor sabe que tem o compromisso de falar a verdade. Sim, senhor, eu sou crente. Isso que bom. E no decorrer do depoimento, a pessoa estava mentindo. E muitas vezes você, como um pastor, como uma pessoa conhecida, que zela pelo evangelho, está vendo aí, doutor?
e a gente não tem onde botar a cara por causa de um mau testemunho de uma pessoa. Porque o mundo olha a sua vida, o mundo olha o seu testemunho, o jeito que você trata a sua família, as suas ações, as suas reações, o mundo olha isso tudo. Ele não quer Deus, mas cobra de você a postura cristã. Para andar na contramão do mundo caído, o que eu acho mais forte é decida amadurecer espiritualmente. Decida crescer. Sem maturidade, a gente não desenvolve. Sem conhecimento de Cristo, a gente não cresce nem frutifica. A igreja do Senhor, muitos estão parados, porque não investem na sua vida espiritual. Não avançam no conhecimento de Cristo. E o que é que resulta? Não cresce, não amadurece espiritualmente. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Salvação não é só ir para o céu. Salvação é um processo. Você já está no céu a partir do momento que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas salvação também tem um contexto de libertação. Eu não vivo mais dominado pelas coisas que me prendem, né? Pelas coisas que me afastam de Cristo. Não, porque eu estou liberto. João fala, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois salvos, sois livres. Porque Cristo te libertou. E muitas vezes a gente fica carregando muitas coisas de estimação na minha vida, na sua vida. Assim, pastor, eu não consigo, consegue. Lute com um propósito. Busque no Espírito Santo. Eu creio que você já venceu algumas guerras interiores. E tem muitas para serem vencidas. E você jamais vencerá sozinho. A gente só vence as nossas guerras espirituais com a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque a palavra diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que transforma. E a gente precisa caminhar cada dia com a pessoa chamada Espírito Santo. A gente busca muito a Deus para pedir, para que Deus resolva os nossos problemas, para que o Senhor abra as portas. Mas a gente não tem buscado o Espírito Santo para a transformação da nossa vida, para trazer cura, para trazer libertação. Que é isso que o Espírito Santo quer, que você não mais viva escravo das coisas do mundo, do passado, preso à religião ou religiosidade, a dogmas doutrinários. Não, o Espírito Santo quer que você viva livre nele. E viver o Espírito Santo é viver Cristo. É viver Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais, porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Imagine como estava a situação daquela igreja. Estava vivendo que nem as pessoas do mundo, vivendo na carne, né? Vivendo distante de Deus. Esse problema, meus amados irmãos, ele precisa ser curado nas nossas vidas. Eu quero caminhar para
o encerramento dessa reflexão, fazendo você pensar que se nós não tivermos uma determinação espiritual, como nós cantamos aqui há pouco, de que o Senhor seja exaltado com as nossas vidas. Eu creio que a nossa adoração, ela é uma adoração de lábios, é uma adoração que não eleva o nosso relacionamento com Deus. Tem um louvor que eu acho ele muito interessante, quando ele declara: Senhor, faz-me morrer para as coisas deste mundo. Morrer para as coisas deste mundo. Porque o mundo, enquanto você viver aqui, enquanto o Senhor não te levar para a glória, você vai ter exposição a Ele. Mas a gente tem que declarar para nós mesmos: eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero uma vida transformada. Eu quero uma vida santa. O mundo está perdido. Mas você foi achado, amém? O mundo está em trevas, mas você pode dizer: eu sou luz. Você pode dizer: eu sou luz. O mundo não tem gosto, tem ilusão, mas você pode dizer: eu sou sal, eu sou tempero, eu posso ser o tempero. O mundo quer riquezas ajuntadas aqui neste mundo, mas o Senhor quer te dar muito mais do que isso, porque as riquezas do mundo, a traça e o ferrugem corrói e nos leva muitas vezes à avareza. O Senhor quer nos despertar para um mundo que a gente vive cheio de incertezas, mas o Senhor, Ele nos dá um mundo de esperança. A gente pode sempre olhar para a frente com esperança no Senhor. Ele encerra o Evangelho de Mateus dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está presente nas nossas vidas. O mundo diz que essa vida aqui você tem que desfrutar ao máximo. Você tem que comer, beber, se regalar, se divertir. Mas nós sabemos que isso tudo é transitório. Nós sabemos que isso tudo é passageiro. Por isso que a gente precisa, irmãos, ter a consciência séria de andar na contramão deste mundo. Tomar a decisão de querer fazer o que é certo. E fazer o que é certo, muitas vezes, nós pagamos um preço. Preço de renunciar, um preço de abrir mão, um preço de se diminuir, né? Você quer crescer, se diminua diante do altar do Senhor. Só que aí nós vamos ver a grandeza de Deus. Os pequenos com condições de enxergar a grandeza de Deus, a beleza de Deus. É isso que o Senhor quer da nossa vida. Eu quero convidar você, nesta noite, a se colocar em pé e fazer uma reflexão pessoal. Você tem deixado que as vozes desse mundo tenha ou esteja tomando espaço da voz de Deus no seu coração? Você tem agido assim? Você
tem deixado se dominar por sua natureza humana, nos seus pensamentos, nas suas reações, nas suas fraquezas carnais. Não se iluda, você tem tentações, você tem fraqueza, você tem. A palavra de Deus nos afirma isso. Mas o fato não é você ter, é se você está se deixando dominar por elas. A gente precisa fazer essa grande reflexão. Quem tem dominado o meu ser? Quem tem dominado a minha vida? Quem tem ganhado esta guerra entre a velha natureza e a nova natureza em Cristo? Quem tem? Como eu disse, a nossa oração sempre tem que ser: Senhor, faz morrer as coisas deste mundo na minha vida. Senhor, faz morrer as coisas deste mundo da minha vida. Você tem um tempo agora de adorar o Senhor, de refletir nas coisas do Senhor, exaltando também o nome do Senhor através de um cântico espiritual. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Seu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz-me morrer, faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minha ferida, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez, Senhor. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. E faz outra vez, Senhor. Faz outra vez em mim, faz outra vez em mim. Eu quero te sentir
sentir de novo. Eu não quero te esquecer. Eu não quero te esquecer, Senhor. Eu quero te sentir de novo. E de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, Senhor. Eu te quero novamente. Não me deixe, não me deixe, não me deixe, Senhor. E faz outra vez, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. O Espírito Santo, ele é tremendo. E só ele pode te convencer. Não é o pregador. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos exorta a entender que o que nós precisamos do Senhor é o perdão dele. O Senhor está de braços abertos para lhe conceder o perdão, para te receber, te abraçar, para que você possa realinhar a sua vida com Ele. E a gente não pode perder a oportunidade, irmãos. Você tem ouvido o Evangelho, você tem sido ministrado, o Espírito Santo tem falado, mas muitas vezes a gente continua caminhando no erro. E o Senhor está te chamando nesta noite para duas coisas. Amém? Para que você venha conhecer o novo dele na sua vida. Amém? Para que você venha conhecer o novo dele na sua vida. Ele está aqui para te receber de braços abertos. E em segundo lugar, o Senhor está dizendo nesta noite que Ele quer fazer o novo na sua vida. Quando a gente se deixa dominar, quando a gente não consegue avançar, porque nós estamos presos neste mundo. O Senhor está te chamando para que você avance. Então eu queria convidar você que fez este tempo de adoração ao Senhor, que cantou, celebrando o Senhor. Senhor, teu perdão é tudo que eu preciso. Eu queria convidar você, onde você está, que você levante a sua mão. Se você entende a partir de agora que o perdão de Deus é o que você precisa na sua vida, para que você avance, não perca tempo. Temos alguém aqui nesta noite. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que tem deixado ou se deixou se corromper, se levar pelas tentações do mundo, e entende que é hora de você realinhar a sua vida com o Senhor. Não importa o que tenha sido, não. Um simples afastamento do altar do Senhor é você andar na mão do mundo. E o Senhor quer que você dê passos de alinhamento nesta noite com Ele. Temos alguém aqui nesta noite? Onde você estiver, levanta a sua mão. Temos alguém nesta noite? Amém, glória a Deus. Chega aqui à frente, para que a gente possa nos alegrar com você. Em nome de Jesus. Vou pedir a Bianca que receba nosso irmão que vem aqui à frente. Que Deus abençoe. Aleluia. O
Senhor te ama tanto. O Senhor investiu tanto na sua vida. Derramou o sangue do Filho dele na cruz. Para que você se alinhe com Ele. E não é racional. Você, por causa dos seus valores, do seu entendimento, criar obstáculos para que você se alinhe com o Senhor. Perder a bênção de ter uma nova vida em Cristo. Quando se chama aqui à frente, é para que você testemunhe para a igreja, testemunhe para o mundo que você botou no seu coração. Eu estou com um propósito novo na minha vida. Tem mais alguém aqui nesta noite? Em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui nesta noite? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Oh, 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 A palavra de Deus diz que Ele fez nova todas as coisas, amém? Deus quer sempre o novo dEle para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com Tua filha, Senhor, Tua serva, que o Senhor conhece toda a história dela, Deus. Te apresentamos aqui, ó Deus, mas de coração agradecido, porque a Tua palavra foi de encontro ao coração dela, Deus. Nós pedimos, ó Deus, que seja um novo tempo de renovo, de frutificação, de crescimento, mas acima de tudo de relacionamento e de intimidade com o Senhor. Pai, como igreja, nós abençoamos a vida dela e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a sustentando, ó Deus, nos passos firmes de andar com propósitos, não deixando que as coisas do mundo dominem o seu coração. Pai, muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome. Pai, nós também queremos orar por todos aqueles irmãos que estão aqui nesta hora, que nos acompanham virtualmente, Senhor. Que o Senhor os abençoe nos momentos de luta, porventura, que estiverem passando, das dores, das dificuldades, das decisões que precisam ser tomadas. Senhor, abre a porta. Que o Espírito Santo ministre profundamente, que o Espírito Santo trabalhe e que haja, Senhor Deus, sabedoria para caminhar naquilo que o Senhor lhes falar aos seus corações. Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre sua vida. E toda a igreja diz, dê um abraço em seu irmão e sua irmã, nosso culto está encerrado.